Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. E turma, beleza, 7º ano? Bom, então nessa videoaula vamos falar exclusivamente sobre o esgoto, sobre o seu tratamento, qual que é a sua importância. Então, página 148, vamos lá entender o processo pedagógico. Pessoal, tá? Então estamos aí, página 148 do nosso livro. Saneamento básico. A gente não pode deixar de esquecer sobre ele, tá? Já falamos muito sobre ele. Então, olha só, em todos os países, os governantes têm o dever de realizar o tratamento de água e esgoto, a fim de garantir as condições de higiene e saúde à população e também boas condições ambientais. É o básico do básico, pessoal. Todo cidadão tem direito a essas condições de saúde, higiene, né, e condições ambientais, ou seja, ter um ambiente saudável, né, preservado próximo da sua residência. E para isso, água limpa e esgoto. Isso é fundamental. Isso está até na Carta de Direitos Humanos. Isso é a lei universal. Todo mundo necessita? Sim. Todo mundo tem? Não. Está longe de ser uma realidade, principalmente no Brasil, pessoal. Não precisa de a gente ir muito longe para a gente perceber que há ainda falta de saneamento básico, até mesmo em capitais como Belo Horizonte. Tá? Muitas moradias irregulares não possuem. Isso é um problema muito sério, tá? Um problema político, né? Geográfico, né? Que dá uma grande discussão. Mas que vocês têm que lembrar que é o básico, tá? Todos deveriam ter, mas não possuem. O conjunto desses procedimentos, né, que inclui o fornecimento de água, coleta, tratamento, bem como a drenagem nas águas pluviais, constitui o saneamento básico. Então, o principal objetivo do saneamento é a prevenção de doença, promoção da saúde nas comunidades. Então é fácil, né, a gente relacionar aí a promoção da saúde com o meio ambiente preservado, né, pessoal? Preservando o meio ambiente, preservando o planeta Terra, nós estamos preservando a nossa saúde, porque até hoje, né, não existem um outro planeta Terra que há condições de a gente morar. Esses objetivos podem ser obtidos por meios dos seguintes processos, tá? Como garantir isso? Através do tratamento e distribuição da água potável, água limpa, né, livre de doenças, coleta e tratamento de esgoto e a coleta e a destinação adequada do lixo. Então chegamos aí, tratamento do esgoto, tá? Pessoal, poucas cidades que possuem 100% do seu esgoto tratado. A maioria ainda descarta esgoto no rio, pessoal, em rios. Isso é tão ultrapassado, isso é tão antigo, né? Que infelizmente até hoje eu não sei porquê, né? Eu acho que no Brasil, infelizmente, nós temos um problema sério em relação a isso. Então vamos lá. A coleta e o tratamento adequado do esgoto são essenciais para a saúde humana e também do ecossistema, tá? É importante saber que nem todo esgoto coletado é tratado. No Brasil, segundo essa fonte, né, o Atlas de Esgoto de 2017, tá? Esse é um problema que atinge 18% da população que tem o esgoto coletado, tá? Mas não recebe tratamento. Tem o esgoto, mas não recebe tratamento. Além disso, 27% da população, o esgoto sequer é recolhido. Olha só, 27% nem sequer o esgoto é recolhido, fica ali descartado no meio ambiente, né, gerando doença, tá? Somente 43% da população tem acesso à coleta e o tratamento, olha só, 43%. Você pega um país igual ao do Brasil, pessoal, um pouco mais de 200 milhões de habitantes, professora Cleane de Geografia deve relembrar depois com a gente. Vamos pensar, 200 milhões de habitantes. Brasil,
tá? Seria mais ou menos aí, ó, em torno de 80, 90 milhões de pessoas, ou seja, mais da metade da população, mais da metade, tá? Não tem coleta e muito menos tratamento. Pessoal, nós estamos falando em uma média de 100 milhões de pessoas, 100 milhões de famílias, tá? É muitas pessoas, um país igual o nosso, né? O Brasil. Então é um problema muito sério mesmo. Em 2007 foi promulgada a Lei do Saneamento Básico para atender toda a população com a água e esgoto tratado. Todos os municípios deveriam elaborar um plano de investimento. Olha aí, ó, deveriam, né? Infelizmente, por mais que a lei, né, não acontece. Deveriam elaborar um plano de investimento e gestão para o setor. Que setor? Né, de saúde pública. Falar de saneamento ambiental é falar sobre saúde. A lei também definiu qual seria o papel dos governos federais, estaduais, bem como também a participação de empresas privadas, porque é importante para todo mundo, né? Até aquelas empresas que estão instauradas ali nas cidades. Segundo os dados do Sistema Nacional de Informações do Saneamento Básico, entre 2007 e 2015, a população atendida pela coleta de esgoto passou de 42 para 50, tá? Ou seja, em 2015, mais 100 milhões de brasileiros utilizavam a fossa séptica, lançavam seus dejetos diretamente nos rios, tá? O percentual de esgoto tratado também aumentou. Então, olha só, vejam que temos um ponto positivo. Está aumentando, devagar, mas aumentando, né? Com relação ao abastecimento de água tratada, o total de brasileiros atendidos passou de 80 para 83. Além desses índices, há diferenças regionais bastante acentuadas, como podemos observar aí no gráfico abaixo. Então, as diferenças pelo estados, né? Então, vejam só, Distrito Federal, a água tratada, né, é quase 100%, interessante, né? E olha só, o esgoto no Distrito Federal, 84. Então, o Distrito Federal, ó, tá de parabéns, muito bom. São Paulo, 95, né, de água e de esgoto 88, números muito bons também. Agora vejam Minas Gerais. Minas Gerais de água, 82. É pouco, tá? Não é muito não, falta muito ainda. O ideal seria, né, acima de 99 e 100%, né? E de esgoto, Minas está aqui em terceiro, 69, tá? Então faça uma leitura complementar aí, né? São dados interessantes e a gente vai entender as etapas aí para esse tratamento, tá? Falando novamente, né, para a gente entender essas etapas e a importância desse procedimento, tá bom? O tratamento de água e de esgoto faz parte do saneamento básico de uma cidade. São esses processos que garantem à população acesso à água em condições adequadas para o uso. Além de ser o fato, pessoal, né, de quando você está a prefeitura opta por fazer o tratamento, não está pensando só na saúde, vou fazer isso porque as pessoas precisam de uma água livre de doença. Não, é uma questão ambiental também, poxa, né? Esse esgoto for descartado no meio ambiente, nos rios, né, nos mares, em algumas cidades, vai matar um tanto de animal, né? Vários animais podem morrer com excesso de resíduo descartado ali no rio, sem nenhuma preocupação, tá? Por isso que nós resumimos esses impactos como os impactos socioambientais, tá bom? Porque de início pode haver aí um impacto ambiental, né? E posteriormente um impacto social muito grande também. Lembrando novamente, falando que o homem está inteiramente ligado com a saúde do meio ambiente. Se o meio ambiente está sempre poluído, sujo, né, não está preservado, a tendência é ir surgindo doenças, né, e outras consequências aí para o homem. Preservar a natureza é preservar a vida. Parece meio clichê,
falar sobre isso, mas é de fato, realmente isso acontece, tá bom, pessoal? Além disso, o tratamento de esgoto ajuda a preservar a biodiversidade dos rios, como a gente acabou de falar, né? Biodiversidade, os peixes que habitam os rios, né? A quantidade de insetos que podem habitar os rios, tá? Necessário para o equilíbrio do ecossistema, né? Então, todas essas espécies são importantes para manter o equilíbrio ali. Embora a responsabilidade pela construção e manutenção dessas estações seja do poder público, ou seja, o governo, tá? Poder público, pessoal, o governo. É necessário que a população, assim como as indústrias, as fazendas e os comércios, façam a sua parte, evitando a contaminação. O que é fazer sua parte? É na hora que você estiver viajando, conhecendo os lugares, né? Conhecendo os rios, conhecendo cachoeiras, não descartar um plástico lá, levar o lixo para casa, isso daí você já está fazendo a sua parte. Parece pouco, mas é um diferencial enorme. Estações de tratamento de água, aí chamado de ETA, tá, pessoal? Então, antes de ser tratada, a água deve ser captada, ou seja, a água poluída, tá? Aí, no caso, até um rio que recebe aí esses poluentes, né? Esse esgoto. Então, eles captam, ou seja, pegam essa água, tá? E transporta até as ETAs, tá? As estações de tratamento de água. Geralmente a água é captada de represas e rios mananciais. Para chegar até os reservatórios da cidade, a água tratada passa por encanamentos apropriados. Desses reservatórios, geralmente localizados nas regiões mais altas da cidade, né, para ela ir descendo, a água é distribuída para as residências. A captação e o tratamento e a distribuição de água tem um custo para a cidade, por isso é cobrado por esse serviço. Acompanhe as diferenças em cada etapa. Então aí tem aí cada etapazinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? A primeira etapa, fase 1, é chamada de pré-foculação. A água recebe a adição de cálcio, sulfato de alumínio, né? Alguns minerais que se combinam formando os flocos, tá? Partículas de aspecto gelatinoso. 2. Essa mistura passa para um tanque de floculação, onde é agitada e as partículas sólidas de sujeira, os resíduos, ficam em suspensão e se aderem aos flocos, que foi feito lá na etapa 1. Etapa 2. Os flocos com todo o resíduo, junto com a água, são encaminhados para o tanque de decantação. Decantação, pessoal, é um processo de separação. Aí, ó, separação de misturas no qual as partes sólidas se depositam no fundo, tá bom? Aqui, ó, tá vendo que no 3 aqui é um pouquinho mais escuro? Decantação. Após a decantação, a água escoa para a parte superior do tanque e passa para outro tanque, onde ocorre a filtração. Então, depois da filtração, e no final do processo são adicionadas substâncias contendo hipoclorito ou gás cloro, desinfetantes que têm a capacidade de desinfetante é bem diferente daquele desinfetante que a gente usa na nossa casa, tá? Tem capacidade de matar os micro-organismos ali, até micro-organismos patógenos, né? Ou seja, que provocam doenças. Em algumas estações de tratamento ainda são adicionados compostos de flúor. O flúor ajuda a reduzir as cáries nos dentes e evitar a formação delas, né? Então eles já acrescentam aí esse mineral. Então temos aí então o tratamento de esgoto agora, tá? Primeira, a entrada do esgoto, tá? Recolhe todo aquele esgoto, tá? Então recolhe o esgoto bruto, todas aquelas substâncias. 2. Conjunto de grades grossas de metal que retém objetos e materiais grandes. Então, é a primeira triagem aí, ou seja, separar materiais maiores.
3. Conjunto de grades médias de metal retém objetos e materiais menores. Então, vai tirando todos aqueles resíduos, né, por tamanho. 4. A caixa de areia. 4 aqui, ó. Caixa de areia, onde ocorre sedimentação de areia e de outras partículas menores. 5. O tanque chamado decantador primário ocorre a sedimentação de partículas sólidas, pequenas e de matéria orgânicas. Então, vai separando, tirando aí, né, aqueles materiais. 6. Aqui, tá? No tanque de aeração, o ar borbulhado para aumentar a quantidade de gás oxigênio na água. Esse processo favorece a multiplicação de micro-organismos que consomem o material orgânico, decompõem, tá? Muito interessante que eles utilizam aí esses micro-organismos para decompor esses materiais, material orgânico. No tanque chamado, próximo 7, né? Chamado decantador secundário, ocorre a sedimentação do material orgânico decomposto. Usou o micro-organismo, né? Separa eles agora. Esse lodo é retirado, tratado e pode ser utilizado como adubo na agricultura, por ser rico em material orgânico. Então, olha só, eles reutilizam ainda esse material orgânico que foi decomposto pelos micro-organismos. Após a retirada do lodo, pode ser adicionado o composto de cloro, que age como desinfetante, né? E o esgoto, finalmente, né? Que a gente pode nem chamar de esgoto mais, porque ele não possui os resíduos, é descartado no rio aí. A fossa séptica, tá, pessoal? É geralmente encontrado aí no interior, tá? Onde não há assistência aí do tratamento, tá? E ocorre também os poços, tá? Geralmente, olha só, nas regiões onde não existe coleta de esgoto, também não existe o fornecimento de água encanada. Quando isso ocorre, a água consumida é retirada diretamente de um rio ou de uma nascente ou de poço. Então, geralmente esses dois métodos, pessoal, é muito utilizado no interior, tá bom? É a fossa e o poço para dar essa assistência aí para os habitantes, as moradias em zona rural, tá bom? Finalizamos aí então a proposta de hoje, tá? Vocês vão fazer aí a questão 4, tá? Da página 156, finalizando aí toda a página, né? Todas as questões. Haverá então a correção então depois esses exercícios, tá bom? Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.